E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para calcular o seno, o cosseno e a tangente de um arco múltiplo para qualquer n natural. Então, assim, eu tenho vídeos já mostrando como calcular o seno de 2x, o cosseno e a tangente de 2x, só que é usando um método um pouco mais simples, né, que é a fórmula do seno e do cosseno da soma de dois números. Só que esse é um método um pouco ruim quando você passa para arcos maiores. Então, se eu quiser calcular o seno de 3, 4, 5, 11x, né, fica muito ruim, muito trabalhoso usando o método que eu mostrei naquele outro vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui se você não viu como é que funciona, que já é um método super bom para arcos duplos até, né? Mas ele perde a eficácia quando a gente quer mexer com arcos maiores. E assim, isso aqui é um assunto bem mais aprofundado, você não precisa se preocupar que isso não é algo que aparece tão recorrentemente, mas é um assunto muito legal da gente tratar. Então, nós vamos começar aqui a brincar um pouquinho com isso. Então, vamos lá, né? Gente, eu vou começar fazendo uma revisão rápida sobre um conceito de números complexos, que é o seguinte: eu não tenho vídeo sobre complexos aqui no canal, mas eu pretendo trazer muito em breve, ok? Mas a ideia é o seguinte: qualquer número complexo z, ele pode ser escrito como no formato R cis de θ. O que é isso? R é o módulo de z, nós não vamos entrar em muitos detalhes, e cis de θ é uma expressão compactada do seguinte: cis de θ, isso é cosseno de θ mais i seno de θ, sendo i a unidade imaginária, né? Isso aqui é a forma trigonométrica de um número complexo e nós vamos estar explorando ela aqui, beleza? Vou apagar essas informações que eram só um rascunho e vamos para o conceito que eu quero. Eu quero o seguinte, ó: seja z um número complexo tal que z é igual a cis de θ, ou seja, o módulo de z é 1, né? Tem um 1 aqui multiplicando. Então, a gente pode usar a primeira lei de De Moivre, que nos diz o seguinte: se eu pegar esse número complexo e elevar uma potência n, então isso quer dizer que eu estou pegando cis de θ elevado a n, a gente sabe da primeira lei de De Moivre dos números complexos que isso aqui é a mesma coisa que cis de n θ, ou seja, quando você pega um número complexo e eleva uma certa potência, o argumento desse número complexo é multiplicado pela potência, então vira cis de n θ. O que é isso aqui então? Isso aqui é cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n, e a gente acabou de ver que isso aqui vai dar cosseno de n θ mais i seno de n θ. Ou seja, se eu pegar um cosseno mais um seno aqui, né, nos números complexos e elevar uma potência n, eu vou multiplicar o argumento. E é isso que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir o cosseno de nx ou seno de nx para qualquer n, de uma forma um pouco mais eficaz. E como que nós vamos fazer isso? Essa expressão aqui, o cosseno mais i seno elevado a n, isso é um binômio e eu estou elevando a um número natural. Então eu vou usar a ideia de binômio de Newton. Ou seja, eu sei que z elevado a n é a mesma coisa que cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n, e isso aqui, pelo desenvolvimento do binômio de Newton, a gente sabe que isso aqui é o somatório com k indo de 0 até n, de n escolhe k, do primeiro termo aqui, então é cosseno de θ elevado a n menos k, vezes o segundo termo, que é i seno de θ elevado a k. Isso é o desenvolvimento de um binômio de Newton, né? E o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é um número complexo, né? Porque eu tenho a unidade imaginária. Mas o cosseno, a gente vê que ele independe do i, né? Ele está separado. Então, se eu quiser extrair daqui o cosseno de nθ, basta eu fazer o seguinte: eu pego a parte real desse número complexo, né? Então, eu vou ter aqui que o cosseno de nθ, ele é simplesmente a parte real do meu número complexo, de z elevado a n, assim que a gente denota, né? E quem vai ser o nosso seno de n θ? Ele vai ser o seguinte: esse é o meu número complexo, né? Quem acompanha a unidade imaginária é a parte imaginária, e é justamente o nosso seno, então ele vai ser a parte imaginária do meu z elevado a n, beleza? Bom, gente, como é que a gente faz para calcular isso aqui na prática, né? Observem o seguinte: z elevado a n é essa coisa aqui, que é a mesma coisa que o cosseno mais o seno que a gente quer, que é esse somatório. Nesse somatório, observem que o que torna esse número complexo é essa parte aqui, é o i seno θ, né? É onde aparece a unidade imaginária. Só que observem só, o i seno θ está elevado a k. Então, eu sei pela definição o seguinte: eu sei que i ao quadrado é igual a menos 1. Se eu pego isso aqui e elevo ao k, né, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho que i elevado a 2k é igual a menos 1 elevado a k, né? Vamos escrever assim, ó: i elevado a 2k é a mesma coisa que menos 1 elevado a k. E, gente, menos 1 elevado a k ou vai dar 1 ou vai dar menos 1. Ou seja, é um número real, né? Isso aqui pertence aos reais. Ou seja, se eu pegar qualquer potência par da unidade imaginária, eu tenho um número real. Se eu pegar qualquer potência ímpar da unidade imaginária, eu tenho um número complexo, né? Então, para eu extrair daqui
o cosseno, basta eu olhar esse somatório primeiro só para as potências pares do k, e aí eu vou ter o cosseno. Depois eu olho para as potências ímpares e aí eu vou ter o seno. E aí a gente vai conseguir calcular cada um separadamente, beleza? E só para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos expandir aqui essa expressão para os primeiros termos de cada um, para a gente ver como é que funciona. Olha só, se eu pegar só as potências pares daqui, eu vou ter começando com k igual a zero. Então isso aqui vai ser, ó, n, escolhe 0. Agora, cosseno de θ elevado a n menos 0. Então fica só cosseno de θ elevado a n. E aqui, como é 0, fica 1, né? Esse número elevado a 0 vai dar 1. Agora, vou somar com isso aqui, eu vou pegar agora k igual a 2. Só que ao quadrado é menos 1, então vai virar um sinal de menos aqui, ó. Vai ficar menos n, escolhe 2, cosseno de θ elevado a n menos 2, vezes seno de θ ao quadrado, né? O i ao quadrado, que é menos 1, veio para cá. Agora, o próximo vai ser i à quarta, que vai dar 1. Então, o sinal vai ser de mais. Vai ficar mais aqui, n, escolhe 4, cosseno de θ elevado a n menos 4, vezes seno de θ elevado a 4. E aí o sinal vai trocando. Mais, menos, mais, menos. O próximo aqui seria n à sexta, cosseno de θ elevado a n menos 6, seno de θ elevado a 6. E assim por diante. Você vai somando, trocando o sinal. Beleza? A mesma coisa aqui para a parte imaginária. A gente vai começar do 1, então vai ficar assim, ó, n escolhe 1, vezes cosseno de θ elevado a n menos 1, vezes seno de θ. Agora, troca o sinal de novo. Então vai ficar menos n, escolhe 3, vezes cosseno de θ elevado a n menos 3, vezes seno de θ elevado ao cubo. O próximo aqui seria mais n, escolhe 5 e assim por diante. Beleza, gente? Bom, gente, eu falei do seno, falei do cosseno, mas é a tangente, né? A tangente de θ, a gente sabe pela definição que é seno sobre o cosseno. Então, se eu quiser a tangente de nx, eu vou pegar o seno de nx e dividir pelo cosseno de nx. E eu já deixei isso pronto aqui para vocês. Olha só, tangente de nθ é o seno sobre o cosseno, que vai dar essa expressão enorme aqui que a gente viu anteriormente, né? Isso não parece algo muito simples a princípio, mas se eu fizer uma operação muito esperta aqui, vocês vão ver que vai simplificar bastante. Observa só, eu vou pegar os dois lados aqui, então vou dividir aqui, ó, em cima e embaixo por cosseno de θ, né, n θ não, por cosseno de θ elevado a n. Então vou dividir em cima e embaixo, né? Divide por cosseno de θ elevado a n. Olha só o que vai acontecer. Esse cosseno elevado a n, ele vai cortar com esse n menos 1 e vai sobrar um cosseno. Aí vai ficar seno sobre cosseno, que é tangente, não é? Aqui eu vou ter o cosseno, o n vai cortar com n menos 3, vai sobrar um cosseno ao cubo, que dividido pelo seno ao cubo vai ficar tangente ao cubo. Até aqui, o cosseno de n vai cortar o n com um desse aqui, vai sobrar cosseno elevado a n menos 1, e aí vai ficar seno de θ elevado a n menos 1, dividido por cosseno de θ elevado a n menos 1, que é tangente de θ elevado a n menos 1. E aqui embaixo a mesma coisa, né? O cosseno elevado a n com esse cosseno elevado a n vai ficar 1. Esse n menos 2 vai cortar n menos 2, vai sobrar cosseno ao quadrado, e seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. E assim por diante, até chegando aqui no seno elevado a n, quando eu dividir por cosseno elevado a n, vai dar tangente elevado a n. Então, depois disso tudo, né, como é que vai ficar isso aqui? Essa expressão, ela vai ficar assim, ó, n escolhe 1, tangente de θ, menos n escolhe 3, tangente ao cubo de θ, até mais para frente, quando eu tiver aqui n, escolhe n menos 1, tangente de θ elevado a n menos 1. Isso tudo dividido pelo quê? Por n escolhe 0, né? N escolhe 0, vezes, ficaria tangente elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, né? Vou botar isso aqui. Agora, menos n escolhe 2, tangente ao quadrado de θ. Aí ficaria mais, vou até botar mais um aqui, vai ficar mais n escolhe 3, tangente, opa, n escolhe 3 não, gente, desculpa, n escolhe 4, né, tangente de θ elevado a 4, né, assim, tangente a quarta de θ. Até quando eu chegar lá no final, então vai ficar aqui menos, e por último aqui, mais n escolhe n, que é a mesma coisa que 1, né, vezes tangente elevado a n de θ. Essa é a expressão da tangente. Ela é mais fácil de decorar, né? Que você vai começar aqui, ó. N escolhe 0, tangente elevado a 0. Aí você sobe, n escolhe 1, tangente escolhe 1. E aí, tangente escolhe 1 não, né? Tangente elevado a 1. E aí você sempre troca o sinal. Vai ficar mais, menos, mais, menos, mais, menos. Embaixo também. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aqui eu peguei como referência um n par, né? Que aí aqui as potências pares ele vai terminar aqui. Mas se o seu n for um número ímpar, a tangente elevada a n vai estar aqui em cima, né? Mas eu acho que deu para entender. Vamos então, gente, fazer aqui uns exemplos, né? Eu vou começar demonstrando as formas que a gente já conhece, né? Do
seno do cosseno da tangente do dobro para a gente ver que funciona de fato, né? Vamos ver aqui, começando pelo seno então, quem que seria o seno de 2x, né? Ele ia ser o seguinte, ele vai ser 2, escolhe 1, vezes seno, aliás, vezes cosseno de x elevado a 2 menos 1, vezes seno de x elevado a 1, né? A gente sempre pega potências ímpares aqui embaixo. E não vai ter mais ninguém, né? Porque o escolhe 0 é do cosseno e o escolhe 2 também é do cosseno. 2 escolhe 1 é a mesma coisa que 2, então isso aqui vai dar 2 vezes seno de x, 2 menos 1 é 1, vezes cosseno de x. Isso é a forma do seno do dobro, como a gente já conhece, né? Vamos pegar agora o cosseno de 2x, né? O cosseno de 2x, ele vai ser 2 escolhe 0, cosseno de x ao quadrado, menos 2 escolhe 2, cosseno de x, cosseno de x elevado a 2 menos 2 vezes seno de x elevado a 2, não é? Todo botando assim completo para a gente se acostumar um pouquinho. 2 escolhe 0 é 1, então isso aqui é cosseno ao quadrado de x. E aqui vai ficar 2 escolhe 2, também é 1, então vai ficar menos 1 vezes seno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado de x a gente sabe quanto que vale, né? É cosseno, 1 menos cosseno ao quadrado. Então isso aqui é cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x, e a gente sabe que isso aqui é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que a gente também conhecia. Essa aqui já é a forma do cosseno do dobro, mas a gente quer sempre expressar aqui, gente, os nossos arcos duplos em função apenas do seno ou do cosseno. No caso do seno de 2x não tem como aqui, né, mas para potências maiores a gente sempre vai conseguir, beleza? Só falta agora a tangente de 2x, né? A tangente de 2x, a gente já sabe quanto que ela vale, mas a gente pode fazer por aquele nosso novo jeito, né? A gente pega aqui o denominador e a gente começa com as potências pares embaixo, então isso aqui ó, é 2 escolhe 0 vezes 1, que é a tangente elevada a 0. Aqui em cima é 2 escolhe 1 vezes tangente de x elevado a 1. E aqui a gente subtrai com 2 escolhe 2 tangente ao quadrado de x, não é? Se a gente desenvolver isso aqui, 2 escolhe 1 é 2, então isso é 2 tangente de x, dividido por 2 escolhe 0 é 1, 1 e menos 2 escolhe 2 também é 1, vai ficar tangente ao quadrado de x. Essa é a forma da tangente do arco duplo que a gente também conhece. Agora que a coisa vai piorar um pouquinho, né, gente? Vamos lá, seno, cosseno e tangente de 5x. Se você fosse fazer isso pelo método que eu já mostrei, né, que é pegando o seno da soma, você ia ter que escrever aqui, por exemplo, seno de 3x mais 2x. Só que para o seno de 3x você precisa do seno de 2x e o seno de 2x você precisa do seno de x e assim por diante, né? Eu vou fazer seno de 4x mais 1, quer dizer, 4x mais x. Só que para o seno de 4x, de novo, você precisa dos anteriores. Então fica um negócio bem chato, tá? Aqui não é que vai ser fácil, mas é mais eficiente, beleza? Então vamos lá, começando pelo seno. O seno de 5x, nós vamos pegar o k indo de 1 até 5, né? Só os ímpares. Então vai ficar assim, isso aqui vai ser 5, escolhe 1, aí aqui vai ficar cosseno de 5 menos 1 é 4, então cosseno a quarta de x, seno de x, né? Menos, vai ficar 5, escolhe 3, cosseno de 5 menos 3 é 2, então fica cosseno ao quadrado de x, e aqui seno ao cubo de x. Sempre as potências aqui, né, eu poder botar seno de x elevado a 1, sempre as potências tem que somar 5, né? Então é um jeito de vocês conferirem se está certo ou errado. E aqui você vai somar com 5, escolhe 5, seno elevado à quinta de x, né? O cosseno está elevado a 0. Vamos melhorar essa expressão um pouco, né, gente? A gente quer sempre escrever em função só do seno, né? Então isso aqui vai ser 5, escolhe 1 é 5, né? Cosseno à quarta, eu sei que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então cosseno à quarta vai ser 1 menos seno ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado vezes aqui o seno de x. Agora, menos 5 escolhe 3 dá 10, né? Então vai dar 10 cosseno ao quadrado, a gente sabe que é 1 menos seno ao quadrado de x, e aqui vezes seno ao cubo de x. Por último, a gente vai somar aqui com 5 escolhe 5 é 1, então vai ficar seno à quinta de x. Vamos desenvolver essa aqui. Isso aqui vai ficar 5 vezes, aqui vou botar assim, ó, isso vai ser 5 seno de x vezes, isso aqui ao quadrado vai dar 1 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno à quarta de x, né? Agora vai ficar menos 10, aqui vai ficar 10 seno ao cubo vezes 1, então fica menos 10 seno ao cubo de x, e aqui menos 10 com menos 1 vai dar 10 seno a quinta de x mais seno a quinta de x, não é? Vamos desenvolver essa aqui por último, isso aqui vai ficar
5 seno de x menos 10 seno ao cubo de x mais 5 seno à quinta de x menos 10 seno ao cubo de x mais 10 seno... Aqui vai ficar 11, né? Então, mais 11 seno à quinta de x. Para fechar, então, vai ficar o quê? Ó? Aqui eu tenho 5 seno à quinta com 11 seno à quinta, vai dar 16 seno... Opa, um pouquinho melhor aqui. Seno à quinta de x. Agora, seno ao cubo tem menos 10 com menos 10. Então, menos 20 seno ao cubo de x mais aqui 5 seno de x. Essa é a nossa expressão para o seno de 5x. Vocês têm que dar um trabalhinho algébrico aqui, mas ele é mais direto, né? Você vai, no máximo, pegar os cossenos ao quadrado e escrever em função de 1 menos seno ao quadrado. Vou apagar isso aqui e a gente começa com o cosseno de 5x. Bom, esse foi o primeiro resultado, né? Vamos agora para o cosseno de 5x. O cosseno de 5x, ele vai ser o quê? A gente vai pegar aqui 5 escolhe 0, vai ficar cosseno à quinta de x, menos 5 escolhe 2, cosseno 5 menos 2 é 3, então vai ficar cosseno ao cubo de x, seno ao quadrado de x, só que seno ao quadrado de x a gente sabe que é 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? E por último aqui vai ficar mais 5 escolhe 4, cosseno de x vezes seno elevado a 4. Só que seno elevado a 4 é 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado. Vamos desenvolver essas contas. Isso aqui vai dar cosseno à quinta de x. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá, gente? Vai ficar aqui menos 5 escolhe 2 é 10, então vai ficar 10 cosseno ao cubo de x. E agora mais 10 cosseno à quinta de x, né? Já desenvolvendo aqui esse primeiro parênteses. Agora vai ficar aqui 5 escolhe 4 é 5, então vai ficar 5 cosseno de x vezes 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno à quarta de x. Quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar aqui. Aqui, ó, eu tenho cosseno à quinta com 10 cosseno à quinta. Então, essa coisa aqui vai dar 11 cosseno à quinta de x menos 10 cosseno ao cubo de x. Aí isso aqui tudo já foi. Agora vai ficar mais 5 cosseno x menos 10 cosseno ao cubo de x mais 5 cosseno à quinta de x, não é? Observem só isso aqui vai dar 11 cosseno, 11 não, né? 11 com 5 ele vai dar 16. 16 cosseno à quinta de x menos 20 cosseno ao cubo de x mais 5 cosseno de x. Deu a mesma coisa, né, gente? Bem curioso, né? Esse aqui é um caso que fica bem simétrico as expressões, pode trocar o seno pelo cosseno, que são as mesmas expressões, né? Vamos deixar isso aqui anotado e pular agora para tangente. E por último, né, falta só aqui a tangente de 5x. A tangente de 5x é o mais fácil, né? Porque a gente não precisa ficar desenvolvendo conta, a gente já sabe a cara que essa expressão vai ter. Ela vai ser o quê? Vai ser um denominador aqui grandão, né? E a gente vai ir do n de 0 até 5. Então vai começar aqui, ó, com 5 escolhe 0, tangente elevado a 0, né? De θ, de x, né? Que eu estou escrevendo. Tangente x elevado a 0. Agora, 5 escolhe 1, tangente de x. E agora a gente vai trocando sinal, né? Então vai ficar aqui, ó, menos 5 escolhe 3, tangente ao cubo de x, mais 5 escolhe 5, 5 escolhe 5, tangente à quinta de x. E aqui embaixo vai ficar menos 5 escolhe 2, tangente ao quadrado de x. E por último aqui, mais 5 escolhe 4, tangente à quarta de x. Só melhorando essa expressão aqui um pouco, né, gente? Quanto que isso aqui vai dar? Vai ter de novo aqui esse denominador. E vai ficar aqui o seguinte, 5 escolhe 0 é 1, tangente elevado a 0 é 1, né? Então vai ficar aqui 1. E aqui 5 tangente de x menos 10 tangente ao cubo de x. Por último, mais tangente à quinta de x. E aqui embaixo vai ficar menos 10 tangente ao quadrado de x. E por último aqui, mais 5 tangente à quarta
de x. Olha que jeito rápido, né, de calcular principalmente a tangente. Esse método aqui ele é muito bom para tangente. O seno e o cosseno ele dá um trabalhinho, principalmente porque a gente não consegue memorizar essas fórmulas aqui tão fácil. Mas eu garanto que é melhor do que pegar aquele método mais antigo que eu já tinha mostrado. E no geral é isso, gente. Temos aqui então uma expressão para o seno de 5x, do cosseno de 5x e a tangente de 5x. Você pode repetir esse processo para qualquer seno e cosseno que você quiser. Lógico que à medida que você aumentar aqui, por exemplo, se você pegar 6x, vão aparecer 7 expressões para você simplificar e juntar. Pegasse o seno de nx, você ia ter n mais uma expressões aqui para você juntar, fazer os produtos, trocar seno por cosseno e vice-versa. Vai dar um certo trabalho, mas é claro, né? Quanto maior o número aqui, mais trabalho vai dar, evidentemente. Mas o vídeo era esse. Qual que é a aplicação disso, né? Isso é para um tipo bem específico de problema que é bastante difícil, que eu vou mostrar no próximo vídeo, mas é um tipo de problema muito legal que explora vários conceitos, explora polinômios, explora trigonometria, né? São realmente um estilo de questão bem interessante, bem desafiador, mas que essa estratégia aqui é muito eficiente. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.